Boa tarde, turma. Como é que vocês estão aí? Todo mundo tranquilo? Fazia tempo que a gente não se via, né? Aqui eu estou pesquisando alguns materiais, algumas formas de passar para vocês essa matéria nova, né? E olha, eu vou dizer a vocês o seguinte: algumas coisas aqui são bem legais, assim, de usar para dar aula, mas outras são um pouquinho, ainda um pouquinho difíceis de eu entender, né? Esse aplicativo que eu encontrei, que é o único que eu encontrei que eu faço uma espécie de lousa virtual para vocês, né? Ele tem uma lógica assim que eu não entendo direito. Eu acho que eu sou já um pouco velho para entender essa lógica que ele funciona, né? Mas eu estou aprendendo e vocês sabem como é, né? Na internet, às vezes não tem um método, né, para você aprender a usar um aplicativo. Você instala um aplicativo no teu celular e você vai fuçando, fuçando e aprendendo, né? É um negócio um pouco anárquico, assim, né? A maneira como você aprende a usar um aplicativo na internet, né? Então eu tô aprendendo a usar ali o aplicativozinho, mas ainda eu me perco, assim, sabe, na maneira como ele funciona. Mas eu acho que agora já tem um pouquinho, uma ideia um pouquinho melhor, assim, né? Em todo caso, a matéria, o conteúdo da matéria não é o aplicativo, né? O aplicativo é só um meio para eu explicar, né? É como se fosse um quadro, né? O professor vai lá, escreve no quadro alguma coisa para ele conseguir explicar uma matéria, né? Eu tenho tentado fazer isso ali com aquele aplicativozinho que eu vou mostrar para vocês. Bom, vocês sabem que eu sou meio atrapalhado com tudo, né, gente? Eu não sei muito bem a etiqueta dessas coisas, né? Eu nem sei se eu dei boa tarde, acho que dei boa tarde, né? Boa tarde a vocês. E é engraçado que sempre usar esse aplicativo acaba se tornando, parece que me deixa um pouco mais envergonhado, assim, sabe, do que a aula presencial. Na aula presencial também sou meio tenho vergonha, mas aqui parece que é mais, né? Não sei, mas se bem que deve ser porque faz tempo que a gente não usa e não se vê, né? E quando você vai usar de novo, e eu sei que vocês também, porque vocês nunca abrem o microfone, né, para falar comigo. Então vocês aposto que também tem um pouquinho, né, de vergonha nesse sentido, tá? Bom, vocês viram que eu passei uma atividade nova, né? Tem uma atividade já passada que eu tenho uma expectativa muito boa, tá? Alguns alunos me falaram. Opa, esse copo aqui não está muito bom. Alguns alunos me falaram que estão produzindo um trabalho interessante sobre a mitologia africana, tá? Uma animação, né? Eu lembro que eu mostrei para vocês, antes da nossa pausa, eu mostrei para vocês um trabalho de umas crianças do sexto ano de uma escola da cidade de Londrina, que ficou bacana, né, gente? Eu achei que ficou um trabalho, assim, simples, né? E tem muita beleza, né? Na simplicidade das crianças, a maneira como eles desenharam ali o trabalho, né? Sobre a mitologia africana, que alguns de vocês, me lembro que mencionaram a intenção de fazer um filmezinho também. Né? Isso é legal, porque a gente pode depois mostrar para a escola, mostrar para no YouTube, né? Você fica assim, o mundo todo pode ver o trabalho, né? Então é bem bacana isso, tá? Esse trabalho vale nota, né? Eu não me recordo agora quanto que eu atribuí, acho que é 1 ponto, né? A nota desse trabalho.
O outro trabalho que eu passei para vocês, tá? Eu vou mostrar aqui. Vamos lá. Vou exibir minha tela aqui, né? Só para mostrar aqui usando como base o primeiro C, né? Mas é o mesmo trabalho para todos, né? Tá nesse tópico aqui, avaliativa audiovisual, resumo filmes, né? Por enquanto, para vocês é apenas um filme, né? Que eu tô pedindo, né? Aqui tem as instruções, tá? Ele vale 3 pontos, né? Então, uma pontuação razoável. Tem 3 critérios de avaliação, né? A rubrica dele, né? Descrição da história, 1 ponto. O aprendizado que você tenha com o filme, mais 1 ponto. E a crítica argumentada, mais 1 ponto, né? Então, do valor total, eu divido para esse resumo, né? Divido em 3 partes, né? A Caverna dos Sonhos Esquecidos é o nome do filme do Herzog, é um diretor alemão, Werner Herzog, né? Um filme de 2011, um documentário, tá? É um documentário bastante lento, né? Assim, não é um filme que seja tão, digamos assim, hollywoodiano, né? E que seja atrativo, por assim dizer, né? Mas nisso também existe um valor, porque é preciso que o aluno, o espectador, né, desenvolva uma paciência, um estado de ir meditando e ali tentando verificar, tentando descobrir um sentido, um significado para aquela mensagem que o filme quer transmitir, né? E isso não é tão fácil, assim, não é um filme que, por exemplo, um filme hollywoodiano, né, um filme de animação, ele dá muito mastigado para o espectador. Isso até é ruim, porque desenvolve uma espécie de preguiça mental, né? E aí o espectador vai se acostumando com aquele modelo e a mente dele fica condicionada e ele acaba se tornando preguiçoso para outras formas, né? Então, meu objetivo aqui é mudar mesmo, né? É fazer com que vocês se deparem com outros modelos, né? De filmes, né? Bem, isso aqui seria um recado que eu queria dar para vocês, né? Sobre esse trabalho, né? O primeiro item aqui desse resumo é uma descrição sintética, então uma síntese, né? Não uma cópia de nenhuma consulta externa, de nenhuma fonte, mas uma síntese que você faça, né? Em seguida, uma apresentação de um aprendizado pessoal, né? Ou de uma reflexão. Pode acontecer de você não ter nenhum aprendizado, né? Isso é possível que aconteça. A pessoa assiste e não aprendeu nada. E também não é uma coisa assim muito mecânica, né? Não é como pegar um conteúdo e depositar na cabeça do aluno como se ela fosse um copo onde você coloca água. Não é assim, né? Eventualmente o aluno pode achar que ele não teve nenhum aprendizado e você pode escrever isso, inclusive. Mas, nesse caso, você pode optar por apontar uma reflexão. Tá? Que reflexão esse filme possibilita? Né? E, por último, uma conclusão crítica. Se o filme é bom, se você acha bom, você vai dizer por quê. Se é ruim, você também vai dizer por quê e vai argumentar. Vai apresentar um argumento. Né? Esse argumento tem que ser racional. Nenhum argumento pode ser simplesmente dizer não gostei porque não gostei. Tá? É necessário apontar o motivo, né? Uma razão. Algo como, digamos assim, não gostei do filme porque ele quer transmitir uma informação sobre uma cultura pré-histórica, mas ele não consegue fazer isso porque ele acaba se tornando, digamos assim, pouco claro,
na transmissão dessa cultura pré-histórica? Olha, é difícil, né, falar mal de um filme assim, não é tão fácil, né? Desse filme, como é um filme que eu acho muito bom e muito bonito, embora eu possa dizer, talvez o ritmo dele seja um ritmo muito lento, né, e por vezes cansativo. Então, isso é um argumento, né? Eu digo assim, o ritmo do filme é lento, isso acaba por fazer com que o espectador que está assistindo tenha dificuldade em se manter concentrado na mensagem que o diretor quer transmitir. Vejam, eu estou tentando fazer uma crítica, eu estou com muita dificuldade para fazer uma crítica negativa, mas é possível sim, tá? E argumentando, né? Então vocês também poderão fazer isso, né? Tá bom, meus queridos? Estou vendo muita gente que eu gosto aqui, todo mundo. Vocês têm alguma pergunta, alguma questão sobre esse trabalho? Vocês podem falar, né, se quiserem, ou podem escrever também o chatzinho ali. Vocês sabem como funciona, né? Bom, essa aula já tem 10 minutos que eu comecei a falar e eu quero partir para a próxima matéria, tá? Que eu vou apresentar para vocês, que será, deixa eu encontrar aqui, a próxima matéria é uma matéria que trata da chamada Alegoria da Caverna. A Alegoria da Caverna é uma matéria que está dentro desse livro aqui, do Platão. Esse livro se chama A República, né? Ou Sobre a Justiça. Então vejam que coisa curiosa, né? É um livro escrito com a intenção de tratar do tema da justiça, né? Um diálogo político, tá? Eles vão debater o que é a justiça. E esse debate ele vai resultar numa série de considerações, tá? Que explicarão, digamos assim, temas essenciais para se compreender o que é filosofia, tá? A partir de uma discussão sobre a justiça, né, o livro acabará por explicar o que é filosofia, tá? E, evidentemente, é filosofia para o Platão, né? Filosofia para ele, para Sócrates e para Platão. Essa filosofia, ela é a filosofia mais destacada no mundo em que nós vivemos. Tá? Por uma série de razões, eu acho que a principal delas é o fato de eles terem a tecnologia da escrita, possibilitou que essa filosofia perdurasse com mais força do que outras filosofias, como, por exemplo, a filosofia indígena brasileira ou a africana, né, que são filosofias que não investiram na tecnologia escrita, tá? Eu sei que, por exemplo, os maias na América Central, México, né, América do Norte ali, né, os maias, uma tribo, né, indígena que teve um império indígena muito grande, né, antes da invasão europeia, né, que acabou por dizimá-los, né, os europeus trouxeram doenças
para os indígenas que eles não tinham defesa, né? O organismo do índio nunca tinha contato com aquele vírus, né? Por exemplo, a varíola, né? O espanhol trouxe a varíola pro México, que não se chamava México na época, né? Assim como também o português trouxe para o Brasil, que também não se chamava Brasil na época, né? Eram territórios indígenas, né? E aí eles foram dizimados, né? Eles morreram. Populações que eram de milhões de pessoas foram reduzidas a poucas milhares, né? E, bem, os maias, eles tinham escrita, tá? Eles tinham um sistema de escrita e eles conseguiram conservar um pouco da sua cultura dessa forma. Mesmo assim, como eles foram vítimas dessa guerra biológica aí, né? Acabou que eles também não puderam, digamos assim, aprimorar a sua cultura, né? Os africanos tinham muito, eu já falei, né? E vocês estão estudando isso em mitologia africana ali, a transmissão oral do conhecimento. Então, também é uma roda ao redor da fogueira, à noite, em que o avô conta para o neto e depois esse neto vai contar para o bisneto e sucessivamente, né? As histórias da sua cultura. Mas quando você escreve algo, né, como os gregos começaram a escrever, né, isso acaba perdurando por muito tempo, né? Isso acaba sendo mais duradouro, né? Os gregos pegaram o alfabeto fenício, que era composto de apenas as consoantes, né? E adicionaram as vogais. Por isso, a palavra alfabeto, né? Que são as primeiras letras do alfabeto, elas a letra A, né, foi inserida pelos gregos e isso gerou uma tecnologia de combinações fantásticas, né? Você com as vogais e com as consoantes você associa formando sons que designam palavras que você escreve milhares e milhares de palavras transmitindo informações, transmitindo cultura, né? A mitologia grega então ganha ali Homero, ganha Hesíodo, que pôde publicar, né, escrever, registrar os seus poemas, né, e com isso transmitir por milênios, né. Vocês vejam, a cultura grega, a filosofia grega data do século VI antes de Cristo, e nós ainda recorremos a ela para pensar filosofia, né. Então, quando Platão escreveu a obra A República, eles estavam recém utilizando essa tecnologia, né, de registro, que é o alfabeto, através do alfabeto registrar informações, registrar ideias, gravar ideias, né, e as pessoas poderão ler as suas ideias depois, né, e poderão debater sobre elas, poderão questionar, ampliar, aprimorar, né, isso é um fator, né. Essa obra, então, A República, né, escrita lá no século IV antes de Cristo pelo Platão, é uma obra primordial, tá, na história da filosofia. E através dela, né, a gente vai aprender a filosofia específica do Platão e vai aprender alguma coisa geral sobre a filosofia, para a gente entender o que é a filosofia, né, e como ela funciona, tá? Esse livro está dividido em 10 livros, tá? Ou 10 capítulos, se vocês preferirem, né? São chamados livros, né? 10. Tá? O ponto que nos interessa, que nós vamos chegar a fazer uma avaliação, é a alegoria da caverna, ou mito da caverna. Esse assunto está no livro 7, tá? Da República.
Então, ele está bem para frente, está bem, digamos assim, num momento em que já há uma série de conhecimentos estabelecidos previamente. A maioria dos professores, eles vão ensinar a alegoria da caverna diretamente, né? Assim, pega o texto da alegoria da caverna, que está lá no livro 7 da República, e vai direto ao texto e começa a explicar, né? Inclusive, existe uma série de, digamos assim, uma série de até ferramentas, né, que se pode utilizar para fazer essa explicação, e a maioria delas não explica que a alegoria da caverna está dentro desse livro do Platão. Tá? Ela está dentro do livro. Ela é o livro 7, ou o capítulo 7 do livro. Então, já teve 6 capítulos anteriores, onde alguns temas são abordados para chegar no capítulo 7 e falar sobre a alegoria da caverna. Tá? A gente poderia até determinar assim, o tema específico da alegoria da caverna, isso até é interessante que vocês memorizem, tá? O tema específico é a educação. Educação. Tá? Mas esse tema está dentro de um contexto, que é debater a questão da justiça. Tá? De uma cidade justa, por assim dizer. Né? É dentro de um contexto de reflexão, primeiro, sobre o que é a justiça, né? Depois, como essa justiça seria, vamos dizer assim, aplicada para uma cidade ideal, ou para uma cidade onde a vida fosse mais harmoniosa, tá? A ideia de uma harmonia, a ideia de uma cidade justa mesmo, né? Então isso daí seria o começo, tá? Desse debate sobre educação, né? O Platão não vai fazer uma digressão sobre educação do nada. Ele tá falando sobre ele quer falar sobre o que é educação, para dizer a educação faz parte de uma cidade justa, tá? E assim ela tem esse valor, né, de ser parte de uma cidade justa. Então, vamos lá. Aqui, como eu disse a vocês, eu estou sempre aprendendo, né, a usar esse aplicativozinho aqui. Eu vou usar essa tradução aqui do Enrico Corvesieri, né, da República. É uma obra que, digamos assim, é uma das mais importantes da história, né, da filosofia, tá? E eu vou fazer umas explicações assim muito gerais. Vou tentar fazer pelo menos um apanhado geral do livro 1, tá? Do livro 1. Como que começa esse livro 1? Né? O Sócrates, basicamente, né, fala que ele foi até o Pireu, né? Pireu, se não me engano, é localizado num porto em Atenas, né? Para fazer suas orações, tá? Sócrates foi até lá para fazer suas orações. E quando ele estava retornando, né, o Polemarco, filho do velho Céfalo,
mandou um escravo correr atrás dele, né, e pedir que ele esperasse, né, quando ele estava indo embora, né, voltando para Atenas. Então o Polemarco envia esse escravo, né, que pede que ele o espere, né, que ele o aguarde, né. E o Sócrates então resolve, né, esperar. O Sócrates está em companhia do Glauco, tá? Esse Glauco vai aparecer muitas vezes nos diálogos, né? Ele acompanha muito o Sócrates nas suas incursões, nos seus debates, né? Eles esperam, Polemarco chega logo em seguida, né? Junto com Adimanto, que é irmão de Glauco, né? Com Micerato, né? E outros que regressavam daquela procissão, né? Aquela procissão religiosa onde eles estavam, que eles tinham acabado de participar, né? E aí eles conversam rapidamente, né? O Polemarco pergunta se o Sócrates está indo embora, né? O Sócrates afirma que sim. O Polemarco diz que eles são em número maior, né? E que, portanto, por força, né? Eles vão impedir que Sócrates vá embora, né? Se não fordes mais fortes que nós, tereis de permanecer aqui, né? Eles terão de permanecer. Essa aqui é uma imagem de uma caverna que eu encontrei, depois eu vou falar sobre isso mais para frente, talvez na próxima aula, tá? Então, o Sócrates afirma que será obrigado a ficar, né? Não tem como negociar, né? Uma negociação aí para ele partir, né? O Adimanto fala sobre uma corrida de cavalos, né, que acontecerá em honra à deusa, né? Sócrates fica curioso sobre isso, né? A cavalo e tal, aquela em que os cavaleiros vão passando, né, as tochas de mão em mão, né? É todo um preâmbulo ali para a conversa, né? E por fim o Glauco afirma que eles terão de ficar, terão de permanecer, né? Sócrates concorda, né? E assim eles vão até a casa do Polemarco, né? Lá eles encontram outras pessoas, encontram Lísias, Eutidemo, Trasímaco, que será importante, né? Carmântides, Clitofonte, né? São vários nomes gregos, né? Bastante esquisitões, assim, mas que são nomes do período lá, né? E eles, no pátio, encontram o velho Céfalo, né? Encontram o velho Céfalo, que é o pai do Polemarco, né? Como se fosse um patriarca que está ali, né? E o Céfalo, ele reclama que Sócrates vai poucas vezes, né, ao Pireu, vai poucas vezes visitá-los ali, né? E que ele gostaria que o Sócrates fosse mais vezes, que ele viesse mais vezes, né? Porque agora ele está velho, então ele já não pode ir até Atenas, né? E como ele está velho, ele gosta muito de substituir os prazeres do corpo, né, pela conversação, né? Que ele já tem, sei lá, 70, 80 anos, né? Então ele gosta muito de conversar, trocar ideias, que é uma forma de também, digamos assim, se distrair, né? E o Sócrates, e ter prazer, né? Que substitui os prazeres do corpo. Sócrates responde, né, que ele gosta de conversar, né, com os mais velhos, né? Ele tem onde é que está agora essa parte aqui? Eu me perdi, né? Ele afirma que gosta muito de conversar com os mais velhos e que isso para ele é uma coisa prazerosa. Está em algum lugar por aqui. Depois eu encontro certinho aqui, né?
Acho que está mais para frente, né? Peraí, já encontro. Achei. Tá aqui, ó. Né? Sócrates afirma que ele gosta de conversar com os mais velhos, tá? E que é possível sempre aprender, né? Aprender coisas com eles, tá? Pois são pessoas que já têm experiência na vida, né? E podem dizer se a vida é muito difícil, muito fácil, quais são os melhores caminhos, né? Para ter uma vida feliz, né? Uma vida boa, por assim dizer, né? Então Sócrates afirma que gosta muito de ouvir os mais velhos, né? E que quer ouvir aquilo que Céfalo tem a dizer, né? E ele pergunta ao velho Céfalo, né? Como como ele como ele julga, né? A vida, né? Que ele teve, se ele teve uma vida boa ou ruim, como que ele que opinião ele fornece, né? Sobre a vida, né? E sobre a velhice, né? O Céfalo basicamente vai responder que muita gente, muitos velhos reclamam, né, que o corpo já não responde mais como era antigamente, né? Não tem mais os prazeres, né, que ele cita aqui, os prazeres corporais, né? O amor, a bebida, a boa comida, né? E outros prazeres, né? E que por isso a vida deles seria infeliz, né? Eles até mesmo, diz ele aqui, né? Até mesmo ofendem, né? Proferem palavras de baixo calão, né? Muitas vezes contra a velhice, né? Digamos assim, né? E eles atribuem a velhice à causa do sofrimento. O Céfalo vai dizer que não acha que a velhice em si seja a causa do sofrimento. É uma coisa engraçada, né? Ele vai dizer que se fosse a velhice em si, então todos os velhos teriam que ter uma velhice sofrida, né? E não são todos. Claro que existem muitos problemas na velhice, e me parece inegável isso, né? Mas nem todos os velhos dizem que a velhice é ruim, né? E aí o Sócrates pergunta a ele sobre o amor, né? Ele faz aqui essa pergunta, né? A respeito do amor, né? Que ele menciona o poeta Sófocles, né? Aqui nessa passagem, né? E perguntaram ainda sobre isso, perguntaram sobre o amor, né? E o Sófocles responde que ele se libertou dessa. Eu acho que ele está se referindo ao amor, talvez no sentido erótico do termo, né? Ele afirma que se libertou, né, dessa vontade, né? Como quem se liberta de um senhor colérico e truculento, né? Ele está dizendo que, de certa forma, o amor seria escravizador, né? E o Céfalo, que ouviu isso do poeta, achou muito correto, né? Achou muito correto. Ele alega que se encontra, digamos assim, mais livre, né? Dessas, dessas vontades, né? Como se fosse alguém que não tivesse mais que prestar contas a esses desejos, tá? Olha só, ele fala aqui, ó,
em aborrecimentos domésticos, né? Todas essas coisas, né? E ele alega que esses aborrecimentos não são causados pela velhice em si, mas têm origem no caráter dos homens. Tá? Ele alega que se o caráter e o espírito do homem for bom, então a velhice também será boa. Né? Dá para dizer a mesma coisa da juventude também, né? A juventude também tem problemas. A fase da juventude, né? Também tem problemas e eles também podem ser variáveis conforme o caráter do jovem. Né? Às vezes o jovem tem um caráter bom e assim ele consegue driblar os problemas, né? As dificuldades da juventude. Outro pode ter maiores dificuldades. A opinião do Céfalo é acerca do caráter. Né? Eu acredito que podem existir outros fatores além desse, né? Que determinam se uma juventude ou uma velhice sejam boas ou más. Né? Mas o Sócrates ele ficou encantado com essas afirmações do Céfalo, né? E ele interroga mais, né? Ele interroga mais. Ele afirma que talvez o Céfalo esteja tranquilo e feliz, mesmo velho, porque ele é rico, tá? Então é um fato que nós levamos em consideração, né? Uma pessoa idosa, rica, talvez realmente tenha menos problemas do que uma pessoa idosa que passe por dificuldades financeiras. Tá? Então, a primeira coisa que o próprio Sócrates questiona é isso. Né? E se o dinheiro não ajuda, né, a viver melhor. Né? O Céfalo vai responder que, de certa forma, sim, né? De certa forma, sim, o dinheiro ajuda, tá? Mas alguns casos, né, mesmo não sendo ricos, tá? Pode ser que isso determine, né, uma pessoa feliz também, né? Melhor dizendo, não determine a infelicidade da pessoa, tá? A paz, né, pode vir para uma pessoa que seja pobre, né, de certa forma, assim como para uma pessoa rica. Então ele já está associando a felicidade à paz. Né? E aqui ele começa uma conversa, né, com o velho, perguntando se ele é rico por herança ou se ele conquistou, né, sua riqueza. Basicamente, o Céfalo vai responder que é uma mistura dos dois. Né? Parte ele recebeu, né, de herança do pai dele, e parte ele, digamos assim, aumentou a sua própria, né, herança. Então ele está respondendo dessa maneira. Né? Que em alguns casos a pessoa que tem dinheiro também convive com problemas, né? Com pessoas que se aproximam dela por dinheiro, por interesse pelo seu dinheiro e tal, né? Vai mais ou menos por aí, né? E aí o Sócrates pergunta o seguinte: olha só, isso aqui é interessante. Qual foi o maior proveito da riqueza? Né? E o Céfalo vai responder, vai dar uma resposta que parece que muita gente talvez não acredite nessa resposta. Basicamente, a resposta que ele apresenta é que
em todo esse parágrafo aqui, tá, gente? Eu vou resumindo para vocês. É a ideia de poder não dever nada para ninguém. Tá? Isso é uma coisa muito engraçada, eu acho, né? Porque é uma espécie de um argumento bem amplo, né? Ele diz assim, basicamente, quando você está próximo da morte, na velhice, você começa a ter peso na tua consciência se você ficou devendo algo para alguém. Ele está falando do aspecto financeiro, mas tenho a impressão de que isso vale também para outras coisas, né? Também para você ficou sei lá, ofendeu, se você ofendeu alguém, né, injustamente na tua vida, isso vai ficar na tua consciência, né? Então, talvez quando você estiver mais velho, daí você se arrependa de ter agredido alguém. Então, quando você agrediu alguém, você ficou devendo para essa pessoa um pedido de perdão, né? Um pedido de desculpas, uma reparação pela tua agressão, né? Então, também essa ideia do céfalo pode não se aplicar apenas a dinheiro, né? Se você pegou um dinheiro emprestado de alguém, claro, você tem que devolver, né? Então, mas não é só nesse sentido que é importante você estar ali na sua velhice com a sua consciência tranquila, né? De ter sido justo. O Céfalo diz que o maior proveito do dinheiro é poder ser justo, não ficar devendo nada para ninguém, né? E aí começa uma discussão aqui sobre essa ideia de justiça, né? Aqui começa uma discussão que é o ponto, né, da República, né? Sócrates vai afirmar que essas palavras do Céfalo são muito importantes, são maravilhosas, e ele começa aqui a pensar o que é então essa ideia de justiça. A princípio, se você pegou algo de alguém, seria você devolver, né? Então, aí isso estaria em continuidade ao raciocínio, né, que o Céfalo acabara de expor, né? O raciocínio segundo o qual você ficará com a tua consciência tranquila se você não estiver devendo nada para ninguém, né? Devolver, restituir, ou seja, devolver, né? Se você ofendeu uma pessoa, você tirou dessa pessoa a dignidade, né? Quando você ofende verbalmente uma pessoa. Então, você tem de devolver a ela. Tá, isso estamos, eu acho que todos de acordo, né? Que inclusive a pessoa que não perdoa, ela acaba sofrendo, né? Mas o Sócrates vai questionar, nem tudo você deve devolver para a pessoa, tá? Ele vai dar um exemplo muito claro aqui, né? Com esse exemplo das armas, tá? Vamos dizer que uma pessoa, teu amigo, pede para você guardar a sua arma. Porque tem risco, né, na família dela, sei lá, tem uma criança ou algo assim, pode acontecer um acidente, alguém pode se machucar. Então ela pega a arma e entrega para você. E fala, guarde essa arma para mim. Ok? Ela vai com o seu juízo perfeito. Mas, depois de um tempo, ela volta e ela está com raiva. Ela está insano, né? Aqui, ó, aparece essa palavra aqui. E pede de volta a arma. E pede que você me devolve o meu revólver, né? E aí então Sócrates fala, será que é justo entregar? Porque essa pessoa pode usar essa arma até contra si mesma. Então ele está questionando, né?
nem sempre a justiça é você devolver para a pessoa aquilo que é dela, tá? Tem casos em que não é. Né? A arma é dela, mas se você devolver, você não estará sendo muito justo, né? E o Céfalo concorda com essa definição, né? O Céfalo concorda. E aí o Sócrates fala, então, veja só, justiça não significa ser sincero e devolver o que se tomou, tá? Pode acontecer que, em alguns casos, olha só isso aqui, você precisa mentir, talvez, até, né? Isso aqui já cria um problema ético para a filosofia, né? Porque a ética da filosofia diz, você sempre deve dizer a verdade. Mas se dizer a verdade pode significar uma injustiça, pode significar um dano, talvez você deva encontrar um meio diferente, né, de transmitir aquela verdade para a pessoa, tá? Uma discussão ética, né? E aqui o Polemarco vai entrar na discussão, né? Ele vai entrar na discussão e ele vai tentar defender um pouco essa ideia, né? Digamos assim, de que a justiça seria devolver aquilo que pertence para a pessoa, né? Polemarco é o filho de Céfalo, e o Céfalo, depois de ouvir essa breve digressão, ele já se retira, né, da aula, digamos assim, que o Sócrates está dando, né, e fica o Polemarco. O Polemarco vai dizer, é justo devolver aquilo que devemos. Então, isso é justiça, né? Ele está citando Simônides, né, nessa ideia, né? Mas o Sócrates diz, ó, nem sempre essa ideia de justiça é verdadeira, tá? É preciso analisar em que medida, né, essa ideia faz sentido, né? E aí ele vai citar uma série de ideias aqui, vai desenvolver uma série de argumentos, tá? Vejam, eu estou na página 13 de um livro que tem 46 páginas. Obviamente não vai dar tempo de eu explicar completamente para vocês, né, nessa aula. Eu só quero encerrar dizendo o seguinte, a discussão sobre justiça, nesse livro 1, ela chegará num ponto em que o Trasímaco, que é outro personagem, né, que está ali junto com Sócrates, junto com Polemarco, vai defender que justiça é a lei do mais forte. Tá? Então, dar a cada um aquilo que lhe pertence, em última instância, significaria dar ao mais forte aquilo que lhe pertence. Ou seja, já que ele consegue ter mais força, ele deve ganhar mais. Né? E o Sócrates vai questionar essa definição. Né? Ele vai dizer, olha, talvez em alguns casos sim, em outros casos não. Né? Pode haver casos em que não é justo dar ao mais forte aquilo que lhe cabe só porque ele é mais forte. Tá? Então, o meu objetivo com essa aula era mostrar para vocês como que começa essa reflexão dentro do livro A República. É uma reflexão sobre a justiça. Na próxima sexta, eu vou entrar diretamente no livro 7º, né? Eu quero que vocês deem uma lida no livro 1, façam uma leitura do livro 1. Eu vou colocar no Classroom o PDF do livro 1 para vocês lerem, tá? E na próxima sexta, daí eu vou entrar diretamente no livro 7, falando sobre como chegou nessa discussão sobre educação.
de um debate sobre justiça, tá? Que é justo devolver uma arma para o seu dono se ele está enlouquecido, né? É como, ou até mesmo, sei lá, dar um carro para um adolescente, talvez, né? Um carro pode ser uma arma em alguns casos. Então, uma discussão, será que é justo, né? Disso se chegará em que medida isso, como isso chegará na educação, tá? Acho que foi uma aula bem atrapalhada, mas a minha intenção era fazer vocês perceberem como tem esse contexto, tá? Para a discussão da alegoria da caverna, que é matéria de vestibular em muitos casos. Pessoal, vocês têm alguma pergunta? Algo que eu possa ajudar? Se vocês quiserem perguntar algo, pode ser por meio do chat, ou pode ser abrindo o microfone. Alguma questão? Eu estou vendo muita gente aqui, nós já passamos de 50 minutos, eu quero encerrar, mas se tiver alguma pergunta sobre essa matéria nova ou sobre as matérias anteriores, podem falar, tá bom? Também, como vocês sabem, tem o WhatsApp para vocês entrarem em contato comigo, os comentários particulares no Google Classroom e até mesmo os comentários públicos da turma nas atividades. Conforme eu vou falando, eu vou ficando um pouco cansado de falar sozinho, sabe, gente? Mas não é só por isso que eu estou. Eu acho que é importante que vocês se manifestem um pouquinho também, tá? Então, quando vocês se sentirem à vontade para perguntar algo, né, alguma coisa que não ficou bem clara, é importante vocês falarem, tá? Tá bom, meus queridos? Muito obrigado por terem vindo. Na próxima sexta estaremos de novo aqui nesse mesmo horário. E aí eu já terei deixado para vocês a atividade avaliativa final postada no Google Classroom das turmas, que daí será sobre a alegoria da caverna. E também vou deixar outros materiais, tá? Valeu, queridos. Muito obrigado. Na próxima aula conversamos mais. Um abraço para todos. Tchau, tchau. Valeu, muito obrigado, gente. Tchau, tchau. Valeu, gente. Um beijão. Abraços para todos vocês.